Bom, hoje nós vamos. Deixa eu confirmar aqui com o Lucas se o áudio está ok. Hoje nós vamos ver a aula sobre regra de três simples. É uma aula bem básica, mas uma aula bastante importante, porque regra de três é um assunto que não é limitado somente à matemática. Vocês vão ver algumas questões do Enem, dos Enems de prova que são só sobre regra de três, mas além disso, precisa muito em questões de física, de química, até de biologia, então é um assunto bastante importante. E é mais um daqueles assuntos que vocês precisam dominar para garantir as questões mais fáceis, digamos assim, do Enem, que não requerem, então, memorização de fórmula. O que é uma regra de três simples? Uma regra de três simples é uma forma de relacionar duas grandezas. Aqui, na verdade, ficou mais de duas grandezas, mas aqui está errado. São, no máximo, duas grandezas, porque é isso que caracteriza uma regra de três simples. Quando forem mais do que duas, então nós temos uma regra de três composta, que é um assunto que vocês vão ver, então, mais adiante na matemática básica 2. Mas, então, uma regra de três relaciona duas grandezas. O que são grandezas? Grandezas é qualquer coisa que a gente possa medir ou contabilizar. Então, peso, velocidade, distância, tudo isso são grandezas. E essa relação entre essas duas grandezas é direta ou inversamente proporcional. O que isso significa? Que quando eu aumento ou diminuo uma grandeza, a outra também vai aumentar ou diminuir proporcionalmente. A gente vai ver mais no próximo slide direitinho o significado de direta ou inversamente proporcional. O que eu tenho, então? Uma regra de três simples, ela sabe? Um desses valores é o que os desconhecidos. Então, a regra de três forma essa relação aqui. As que as vezes medindo a mesma coisa, fitas uma sobre a outra. Então, por exemplo, se eu estivesse relacionando com eu tenho aqui e eu tenho então um tempo que eu quero aqui, vai ver isso durante. Mas então, para ter uma ideia inicial entre duas grandezas, com bom, vou pedir para o Lucas me ligar novamente. Mudar. Só um minuto para tentar melhorar, pôr no 3G para ver se está então aqui.
You are currently the only person in this conference. Estão me ouvindo melhor? Eu vou terminar com vocês assim. Vou iniciar a aula novamente, aí vocês vão me avisando se está mais claro ou se está muito difícil ainda. Eu tenho mais devagar também para ver se fica mais claro. Mas acredito que não é a minha conexão agora, porque tá. E eu vou tentar entrar novamente. Será que é o Lucas? Galera, desculpa, né? Erros técnicos acontecem. Já chamei alguém aqui para tentar cobrir a Camila. Faz parte, né? Ela tá tentando reiniciar, mas eu não sei se vai dar, né? Porque tava falhando bastante aqui. Eu não tava conseguindo entender. E, gente, eu sou da filosofia. Também não entendo muito bem. Camila, quer sentar agora? Vou tentar novamente, se o Lucas puder me liberar de novo como professor. Estão me ouvindo melhor agora? Ou... Tá. Tentei novamente, acho que é alguma coisa com a plataforma. Eu vou iniciar e qualquer coisa vocês me avisam. Eu comentei anteriormente, como vocês não ouviram, no caso, a aula de hoje é regra de 3 simples. Simples é um assunto bastante importante. Bom, Lucas, eu vou... que a minha internet tá ok aqui, eu não sei o que eu... Deixa eu ver com o Gustavo se tem alguém disponível. Eu já tô aqui. Ah, oi, Gustavo. Aqui Tudo não bem? tá... Boa noite, pessoal. Tudo bem. Não sei, eu tentei o 3G, tentei o Wi-Fi aqui de casa, não tá... Eu acho que quando tem muita gente na sala, né? Pode ser que quando tem muita gente na sala. Tu quer carregar a apresentação, eu sigo. Sem problema. Tá, a apresentação tá aí já. Tá, eu vou carregar aqui. Pessoal, só um minutinho que a gente já se ajeita aqui. Só um minutinho. Vou dar seu tempo. Problemas técnicos, né? Se fosse na cara a cara lá, não ia ter esse problema. Boa noite, pessoal. Sou o Gustavo, sou professor de matemática também. Então, já, só um minutinho, Lucas. Só um minutinho que eu vou entrar com o meu computador aqui, que eu tô pelo celular. Eu vou botar o nome Gustavo Apresentador. Hoje você é apresentador. Aí, Camila, se tu achar que melhorou a tua internet, tu me avisa. Aí tu pode voltar, fica à vontade. Tá, eu... Durante a aula, te interromper algumas vezes. Fica muito ruim para ti, aí caso esteja... Então tá, pessoal. Muito boa noite. Boa noite. Qualquer coisa pode me interromper, Camila mesmo. Tá, muito boa noite, sou o professor Gustavo. A minha câmera está desativada, mas eu prometo que se vocês quiserem eu apareço. Mas eu vou dando início aqui. Boa noite, Carolina. Isso aí, boa noite. Regra de 3 simples, extremamente importante, né? Todo mundo fala que tu consegue fazer o Enem
todo o Enem por regra de 3, não é bem assim, né? Mas todo mundo está falando ali tem um pouco de verdade. Significa que a regra de 3 simples, ela também tem alguns conectivos lógicos que vocês conseguem fazer outros tipos de questões. Mas elas são importantes tanto na parte de cálculo de volume, cálculo de área. Também tu pode relacionar o círculo trigonométrico através das funções trigonométricas. Então é extremamente importante esse assunto. Então eu vou passando os slides devagarinho, tá? Eu não sei como é que era a apresentação, mas a gente vai com calma. Então a regra de 3 simples é uma forma de relacionar mais de duas grandezas direta ou inversamente proporcionais. Gustavo, pela primeira vez aqui tem um pequeno erro. De 3 simples, ela relaciona até duas, não mais do que isso. Mais do que isso passa a ser uma regra de 3 composta. É um erro aqui do meu slide, na verdade. Mas até duas grandezas. E o que a Camila está querendo falar sobre isso? Que à medida que a gente vai modificar qualquer uma dessas variáveis aqui, elas vão interferir nas outras 3. Por exemplo, se eu modificar o x1, aumentar o x1, para continuar a mesma proporção, se ela for diretamente proporcional, o x2 também teria que aumentar. E, consequentemente, teria que modificar o lado direito da minha igualdade. Se eu aumentasse o y1, teria que aumentar o y2. Isso, sim, são grandezas diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra também vai aumentar. As inversamente proporcionais são as que, à medida que eu aumento o x1, vai diminuir o y1, por exemplo. Tá? Então, conforme for a maior distância percorrida, mais gasolina eu vou gastar. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Grandezas diretamente proporcionais, é uma ideia de grandeza diretamente proporcional. Aqui é o texto da diretamente proporcionais. Se, ao supor o crescimento de uma grandeza ao crescimento de outra a ela relacionada, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, pessoal, se tiver rápido e vocês quiserem ir copiando devagar, vocês me avisem, tá? Podem ir copiando com calma, não tem problema nenhum. E é inversamente proporcional se, ao supor o crescimento de uma grandeza ao crescimento de outra a ela relacionada, elas são inversamente proporcionais. Tá bem? Então, é um assunto muito importante. Agora, daqui a pouco, a gente já deve chegar nos exemplos. Tá, e como é que a gente faz isso? Aqui na matemática, a gente tem o costume sempre de separar em passos o nosso raciocínio. Por quê? Aí a gente faz tipo um algoritmo, né? O que é um algoritmo? É um conjunto de passos para te resolver um determinado problema. E até uma regra de 3 simples, que é a parte da matemática básica, que cai no Enem, a gente consegue separar em etapas para melhorar o raciocínio de vocês e vocês terem uma sequência de passos certinho para resolver esse tipo de problema, tá? Então, a primeira parte é identificar e agrupar as grandezas do mesmo tipo em diferentes colunas de uma tabela. Tá? Então, o que seria isso? É tu ler o teu problema, investigar ali o que tu quer tratar e como tu vai tratar. Aí, depois, parte para o assunto da regra de 3, é identificar o tipo da relação entre as grandezas. Ou seja, se eu aumentar uma, vai diminuir. Pode falar, Camila. Não, estou ouvindo apenas. Tá tranquilo por enquanto. E conforme se tu aumentar, ela vai ser diretamente proporcional tem duas grandezas, x1 e x2. Se x1 aumentar e x2 aumentar, quer dizer que elas são diretamente proporcionais. Se x1 diminuir e x2 aumentar, quer dizer que elas são inversamente proporcional. Acaba sendo repetitivo, mas é só o início, tá, pessoal? E aí depois é a maneira de tu escrever, que é a forma da proporção, é x1 sobre x2, e tu mantém essa igualdade. O segredo está nessa simplicidade dessa igualdade, né? Tem duas frações e tu consegue ser simples e resolver uma grande quantidade de problemas. Vou só fazer uma observação, Gustavo. Essa questão está bem repetitivo do direto ou inversamente proporcional. É o que definir, na verdade, é todo o problema basicamente nessa relação das grandezas. Se a relação correta, então é bem difícil de ter algum erro, fazer uma regra de 3.
Então, é um dos passos mais da solução e também consta para preparar a aula, que é o que os alunos com mais frequência na prova do Enem. Perfeito. E é extremamente importante, pessoal. Não pense por causa da simplicidade de tu montar, porque ela não é importante, é muito importante. Então, para alimentar o seu cão, uma pessoa paga 10 quilos de ração a cada 15 dias. Qual a quantidade total de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração? Então, o que eu peço para vocês agora? Tentem montar esse problema no caderno de vocês aí. Tentem montar o problema. Separem as grandezas. Peguem a parte da quantidade de ração e dos dias. Ela está relacionando a quantidade de dias com a ração. Tá? E ela quer saber qual a quantidade total de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração. Então, o que significa? Tem uma variação. Cada dia é sempre colocada a mesma quantidade. No final de 15 dias, eu vou ter gasto 10 quilos de ração. Então, ela fala uma outra relação que está na parte teórica, né? Numa semana. Então, são 7 dias. Quantos quilos de ração eu vou ter consumido? Qual o total de ração consumida em uma semana? Tá? Porque sabendo uma semana, tu vai saber quantas semanas. Acredito. Vocês conseguem montar esse problema, pessoal? O que vocês acham? Conseguem ou não? Sim, perfeito, Rafaela. Isso aí. Então, tu relaciona a quantidade de ração com a quantidade de dias. Tu determina que se eu aumentar a quantidade de dias, eu aumento a quantidade de ração. Vocês são grandezas diretamente proporcionais. Então, 10 sobre x, que é 10 é a quantidade de ração em 15 dias, x é a quantidade de ração em 7 dias. E aí tu monta os passos como a Camila falou. Vocês têm que montar o passo diretamente. Identifica as grandezas, identifica se é inversamente ou diretamente proporcional e monta o teu problema. Então, tu vai multiplicar cruzado agora, vai ter 70 divididos por 15, 70 vezes x vezes 15, vai ter 15x igual a 70. E aí, vai dividir x igual a 4,66, logo a comida por semana de aproximadamente 4,8. Conseguiu fazer, Rafaela? Era isso mesmo que tinha pensado? Vou te interromper mais uma vez, Gustavo. Pode falar, Camila. Só começa a falar que eu paro. Aqui é a questão, elas são diretamente proporcionais. É bom a gente já escrever dessa forma. Eu acredito que já tenham feito em outras disciplinas, regra de 13 ia ser feito mais simples, sem escrever nessa fração. E dessa forma vai ajudar vocês depois, quando for a resposta. Então, qual é a questão? Elas são diretamente. Quando eu aumento a quantidade de ração, eu aumento o número de dias que é possível alimentar esse animal. Então, isso aqui, os números como eles estão colocados aqui, eu poderia ter aqui ou 15 aqui, não quer dizer que não é a forma como os números estão postos na tabela, apenas com o fato de que se aumenta a quantidade, o número de dias em que vai ter comida disponível. Se eu for escrever isso naquela fórmula que vocês viram, então eu escrevo primeiro o 10 sobre o x. Eu parto da coluna aonde está a minha incógnita. Então, 10 sobre x é diretamente. Isso quer dizer que eu escrevo a outra fração na mesma linha que elas estão. Então, só 7. Se ela fosse inversamente proporcional, seria 7 sobre 15, que é o que vocês vão ver no próximo exemplo. Então, diretamente proporcional, escreve na mesma linha aonde está na tabela. Então, é importante sempre começarem também
montando a tabela para ficar claro. Ou se quiseres que eu siga. Vai seguindo. Eu vou passar, eu acho que tá trancando bem pouquinho teu áudio. Não sei, tá trancando bem pouquinho teu áudio. Tá, caso fique difícil, vocês me avisem, eu então... Eu fico aqui. Tá, Gustavo continua qualquer coisa. Então, esse próximo exercício aqui. Para deslocar-se de uma cidade a uma velocidade média de 80 km por hora, leva-se exatamente 2 horas e 55 minutos. O tempo gasto se a velocidade fosse de 100 km. Bom, eu estou relacionando, então, duas velocidade média e tempo. Opções de resposta. Pode passar, Gustavo, por favor. Bom, primeira coisa, eu vou montar a tabela. Eu tenho velocidade, eu tenho tempo. De 80 km por hora, na qual eu levo 2 horas e 5 minutos. Bem, além disso, eu quero saber, eu vou levar, então, X aqui, a grandeza que eu não conheço, e a velocidade passar a ser 100 km por hora. Bom, se eu aumento a minha velocidade, se eu rápido, eu vou levar menos tempo para chegar então, essas grandezas são inversas. Conforme a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, isso aqui é o que precisa de atenção nesses problemas de regra de 3. Então, agora mais uma questão aqui. Eu tenho minutos. Claro, eu posso transformar, então, 2 horas, que eu sei minutos. Mas também para essa transformação de unidade, tempo, centímetros, metros, a gente usa muito, a gente também consegue fazer essa transformação uma regra de 3. 1 hora tem 60 minutos. As horas, quando eu aumento o número de horas, eu aumento. Então, 2 horas vão ter X minutos. Então, minutos. Eu não posso trabalhar nunca problemas com unidades diferentes. Então, são 55 minutos. Tá, pode passar. Então, agora sim, eu vou fazer a tela. 80 km por hora, 175, desculpa, minutos é meu tempo total gasto. Quando essa velocidade passa a ser 100, eu vou ter, então, um tempo gasto que eu não conheço. Como é que essas grandezas são proporcionais? Escrevo primeiro sempre a coluna incógnita, 175 sobre x. Bom, x é inversamente proporcional à coluna aqui da direita. Então, 100, desculpa, da esquerda. 100 sobre 80. Então, aqui está a resolução com o problema anterior. Inversamente proporcional à coluna que está relacionada que tem a minha incógnita. Montada essa resolução, eu faço uma multiplicação cruzada, 100x, 5 vezes 80, que é, então, 14.000. A divisão, então, eu corto zeros dos dois lados, 140 minutos. Então, quando eu passo a ter uma velocidade de 100 km por hora, eu passo, então, a ter um tempo de 100 minutos, que é igual a 2 horas e 20 minutos, que era a letra C. Bom, devido a esses problemas, não vai conseguir fazer todos os exercícios hoje, mas preparado, mas na próxima aula a gente consegue fazer os outros. Então, eu vou escolher de alguma prova do Enem, pode ir passando um pouco, Gustavo, para finalizar a aula. Pode passar mais uma vez, isso aqui é bem simples, vamos fazer que tem alguma coisa a mais, assim. Pode passar novamente, vou fazer com vocês, pode passar. Pode passar de novo, desculpa. Mais uma vez. Aqui, vamos fazer esse aqui. Pode voltar, Gustavo. O mapa abaixo representa um bairro de determinada cidade no qual as setas indicam o sentido das mãos do tráfego. Sabe-se que o bairro foi planejado e cada quadra tem um lado igual a 200 metros.
desconsiderando a largura das ruas, ou seja, então, aqui onde tem as setinhas, a largura das ruas vai ser desconsiderada para resolver o problema. Qual seria o tempo em minutos que um ônibus com velocidade igual a 40 km por hora, partindo do ponto X, aqui indicado aqui no desenho, demoraria para chegar até o ponto Y? Bom, vamos fazer juntos esse problema, então. Pode passar, Gustavo. Vou passar o apresentador para ti. Parou de falhar agora, Camila. Tá bem. Bom, aqui... O apresentador para Camila, por favor. Bom, enquanto eles vão fazendo isso, eu vou vendo com vocês aqui. Então, nós estamos saindo do ponto X ao ponto Y. E nós sabemos que cada lado das quadras possui 200 metros. Então, ele vai sair aqui do ponto X, eu marquei em vermelho aqui esse traçado. Então, nós vamos passar por 3 lados da quadra 1. Nós vamos passar por mais um lado da quadra 3. E nós vamos passar por mais um lado aqui da quadra 3. Então, se eu somar aqui, eu vou ter 200, mais 200, 400, mais 200, 600, mais 200, 800, mais 200, 1000. Então, quando ele está fazendo o contorno de todas essas quadras e desprezando a largura das ruas, eu tenho 1000 metros. Então, agora eu já consigo, eu já tenho as grandezas para relacionar. Eu tenho que o ônibus anda 40 km por hora. Então, 1 quilômetro leva... 60 minutos, 1 hora, ele vai percorrer 40 quilômetros. Bom, agora eu quero saber em quanto tempo ele vai percorrer 1000 metros, que é igual a 1 quilômetro. Então, o tempo é o que eu quero descobrir e a distância agora é 1 quilômetro e não mais 40. Bom, só montando essa tabela, a gente já consegue saber que a resposta vai ter que ser, então, um tempo bem menor do que 1 hora, né? Porque se em 1 hora ele percorre 40 quilômetros e agora eu quero percorrer 1 quilômetro apenas, esse tempo vai diminuir. Bom, se eu aumento o tempo que o meu ônibus está rodando, ou se eu aumento a distância percorrida, eu vou aumentar o tempo, e vice-versa. Se eu aumento o tempo, eu vou aumentar a distância. Então, o que isso significa é que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Bom, primeiro, então, eu escrevo a minha fração aqui da coluna onde eu tenho a minha incógnita. 60 sobre x. Ele é diretamente proporcional, então, a 40 sobre 1. 40 quilômetros, aqui eu transformei os 1000 metros em 1 quilômetro. 1 quilômetro tem 1000 metros. Se vocês quiserem trabalhar com metros também, sem problema. Ou também com horas e não com minutos, mas como... a gente sabe de antemão, pela interpretação do problema, que o tempo vai ser menor do que 1 hora. Se eu não trabalhasse com minutos e sim com horas, eu teria, então, um número pequeno, uma divisão que ia me resultar num número bem pequenininho. Bom, uma vez montada, então, essa relação, basta fazer uma multiplicação em cruz. Eu vou ter, então, x multiplicando 40, 40x igual a 60 vezes 1, 60. Bom, 60 sobre 40, eu posso simplificar, que eu vou ter, então, 3 meios. Corto os zeros, o zero do 60 com o zero do 40, como se estivesse dividindo a fração por 10, e depois, novamente, faz a divisão por 2, 3 meios. Se eu tenho 3 e estou dividindo por 2, isso vai ser igual a 1,5 minutos, que é a resposta final do meu problema, que corresponde à letra D lá no exercício do Enem. Os exercícios do Enem geralmente têm disso, eles exigem alguma interpretaçãozinha. Nesse caso, por exemplo, fazer essa soma dos lados da quadra por onde passa o ônibus, mas matematicamente eles não costumam ser, pelo menos, muito difíceis de resolver. Não são contas que vão exigir muito tempo, até porque vocês não vão ter calculadora. Então, a questão é interpretar direitinho, ver a relação entre as grandezas e fazer, então, essa multiplicação. Eu acho que nós temos que encerrar por aqui, né, Gustavo? E aí, os próximos exercícios a gente vê na próxima aula junto com porcentagem, que também é um assunto que pode ser
resolvido, que pode ser utilizada a regra de 3 para a resolução. Bom, Eu acho que espero tá perfeito o teu áudio. Tá perfeito o teu áudio, só pra avisar, Camilo, tá bom. tudo certinho. Tá. Tá muito bom. Eu tô enganada, é até 21h30, né? Desculpa, eu tava pensando que era... não, desculpa, pessoal, tá? Então eu posso seguir, vou fazer os outros exercícios com vocês. Tá, então pode... Aqui eu já tô com uma apresentadora, vamos fazer os demais, então. Bom, esse aqui, então. Esse aqui é também do Enem de 2012 e é um exercício super simples que é resolvido, então, só por regra de 3. Eu acho que vocês não conseguiram me ouvir no início da aula, mas além dos exercícios de matemática, como o Gustavo falou, as pessoas costumam dizer que dá para resolver toda a prova do Enem com regra de 3. Obviamente não é bem assim, mas ela também é muito utilizada em exercícios de física, de química, muitas vezes de biologia. Então, é fundamental assim, que vocês entendam e dominem esse assunto. Então, esse exercício de 2012, uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 quilos de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio ao seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é. Bom, aqui nós temos essa informação a cada 8 horas, que na verdade ela não é relevante para a resolução desse problema. Porque, enfim, mas é uma coisa muito do nosso dia a dia. Quem nunca precisou, né, tomar um remédio e olhar a bula e adaptar a dose com o peso. Então, vamos lá, vocês podem tentar montar esse problema no caderno de vocês. E se tiverem alguma dúvida, podem me questionar. Um tempinho e depois veremos a resolução. Eu vou passando aqui para o próximo slide e vocês vão me dizendo se tem dúvidas para montar. Aqui ficou a informação de 8 em 8 horas, mas como se eu tivesse, então, alguma diferença nas horas da dosagem, eu utilizaria essa informação. Mas como, nesse caso, então, 8 em 8 horas é igual, eu posso desconsiderar. E eu vou trabalhar, então, só com o número de gotas e a massa corporal da criança. Bom, eu gosto sempre de fazer a tabela e colocar, então, quais são, colocar um nome para as grandezas que eu estou relacionando para não me atrapalhar. Então, o número de gotas e o peso da criança. Eu sei que, pela bula do remédio, que 5 gotas devem ser ministradas a cada 2 quilos. E eu sei que a mãe deu para a criança corretamente gotas. Então, eu quero saber qual é a massa corporal dessa criança. Bom, então aqui, quando eu aumento o número de gotas, quer dizer que a criança, ela possui mais massa corporal. Então, quanto mais pesada for a criança, maior vai ter que ser o número de gotas ministrado. Bom, então, primeiro aqui vamos escrever, aqui tá desse lado da igualdade, mas não faz diferença. A minha coluna, onde está a minha incógnita x. 2 sobre x é igual a 5 dividido por 30, porque ela é diretamente proporcional. Então, as grandezas estão na mesma linha na tabela, seguem na mesma linha aqui na fração. Então, sobre 30 é igual a 2 sobre x. Então, eu só preciso fazer a multiplicação cruzada. 5x é igual a 60. 60 dividido por 5 é igual a 12. Então, a criança possuía 12 quilos. Vocês conseguiram entender? Vocês querem que eu faça alguma coisa? Tá tranquilo? Vocês vão me falando. Tá, vou aguardar a Eduardo aqui. A gente pode rever a questão se necessário. Vamos lá. Então,
essa é a questão do direto e inverso. Eduarda, boa pergunta, é muito importante. Vamos voltar para ela, então. Aqui, ó. Bom, vamos aqui no problema de novo. Para se deslocar de uma cidade a outra, uma velocidade média de 80 km por hora, leva-se 2 horas e 50 minutos. Qual seria o tempo gasto se a velocidade fosse de 100 km por hora? Velocidade e quando eu tenho que... Primeira coisa, primeiro passo para resolver o problema, se vocês lembrarem lá dos 3 passinhos. Eu monto essa tabelinha. Então, eu tenho aqui as minhas velocidades, o tempo que eu gastei com 80 km por hora, o tempo para crescer, então, que é o x. Aqui já está transformado em 5 minutos e x. O que acontece, Eduarda? Quando eu aumento a velocidade, eu vou levar menos tempo, né? Se eu estou indo mais rápido, eu vou levar menos tempo para chegar ao meu destino. Então, a velocidade tempo diminui, significa que elas são proporcionais. Se você reparar aqui, as flechinhas estão apontando uma para cima, uma para baixo. Uma está crescendo, uma está diminuindo. É importante que vocês façam isso quando vocês resolvem as questões de regra de 3, para a relação aqui. Quando ela é proporcional, então, quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo, primeiro eu escrevo aqui, então, 175 sobre x. 175 sobre x vai ser igual a esse outro lado da tabela aqui, essa coluna da esquerda. Bom, ela é inversamente proporcional. Então, quer dizer que esse outro lado da tabela vai ter que ser o inverso aqui. Então, se eu água 100, não sei se ficou claro. Quando a relação entre as grandezas ela é inversamente proporcional, eu vou ter, então, essa e quando ela é diretamente proporcional, eu deixo as grandezas na mesma linha. Deu para entender, Eduardo? Não ficou claro? Queres que eu explique novamente? Não tem problema, pode ficar à vontade para... Então tá, esse é um passo bem importante. Agora, na regra de 3 simples, parece desnecessário, né? Porque vocês poderiam fazer, então, daquele jeito mais rapidinho. Se 175 equivale a 80, então x equivale a 100, escrevendo paralelamente. Mas quando vocês os assuntos, essa relação pela tabela é a única forma de resolver. E então é importante saber, então, fazer essa inversão. E a regra de 3 composta é um assunto muito recorrente nas provas do Enem, diria que quase sempre tem lá uma regra de 3 composta. Vamos seguindo, então, aqui com mais um exercício. Esse aqui a gente acabou de fazer. Também numa de você pode adaptar as atividades do seu dia a dia de uma forma que possa queimar mais calorias do que as que você gasta normalmente, conforme a relação a seguir. Enquanto você fala ao telefone, faça agachamentos, 100 calorias em 20 minutos. Meia hora de supermercado, 100 calorias. Cuidar do jardim por 30 minutos, 200 calorias. Passear com o cachorro, 200 calorias em 30 minutos. Tirar o pó, 150 em 30 minutos e lavar roupa, 200 em 30 minutos. Uma pessoa deseja executar essas atividades, porém, ajustando o tempo para que em cada uma gaste igualmente 200 calorias. Esse foi meu. Quando vocês leem o problema inicialmente, tem que sempre tirar todos os dados, ver todas as informações relevantes para vocês na resolução daquele problema. Bom, o que eu sei? Então, eu sei que essa pessoa quer realizar todas essas atividades de forma que em cada uma delas ela gaste 200 calorias. A partir dos ajustes, quanto tempo a mais será necessário? Bom, ele não está pedindo qual é o tempo total, ele está me pedindo quanto tempo a mais, se comparado, então, com o tempo que ela
anteriormente. Então, quanto tempo a mais? Vai ser, então, uma diferença entre o tempo que ela utilizava aqui e o tempo que ela vai passar a utilizar quando ela fizer as atividades de forma a queimar 200 calorias em cada uma delas. Bom, a gente vê aqui, ó, 30 minutos, então 1h30, 2 horas, 2 horas e 40 minutos, sempre ela sabe. Então, agora vamos pegar cada uma dessas afirmações e ver o que a gente precisa trabalhar nelas para que passem a ser gastas 200 calorias. Então, a primeira delas, agachamentos enquanto fala ao telefone. A cada meia hora, ela gastava 100 calorias. Bom, eu tenho tempo e tenho calorias aqui na minha tela. Tenho errado. A cada minutos. Agora eu quero saber quanto tempo essa pessoa vai precisar fazer agachamentos para que passe a gastar 200 calorias. Eu acredito que seja algum problema da plataforma hoje. Eu vou tentar um pouquinho mais devagar. Se vocês ainda não estiverem conseguindo me ouvir, a gente tenta chamar o Gustavo novamente. Desculpa, pessoal, problemas do EAD. Bom, me avise em caso esteja impossível, igual anteriormente. Então, vou ver se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Se eu aumento o número de tempo que eu fico mais fazendo agachamentos, eu vou gastar mais ou menos, eu vou gastar mais calorias. Então, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Eu tenho aqui a minha relação x1 sobre x2 igual a y2, que é a fórmula para toda a regra de 3. Bom, 20 sobre x vai ser igual a 100 sobre 200. Por que é igual? O que está na mesma linha segue na mesma linha. Que são diretamente proporcionais. Então, agora eu só preciso fazer uma multiplicação cruzada, mas antes disso, então, eu fiz uma simplificação. Cortei os zeros aqui de 100 com 200, que é a mesma coisa do que estar dividindo, então, essa fração desse lado por 100. 100 dividido por 100 é 1, 200 dividido por 200 é 2. Essas simplificações são simplesmente para facilitar as contas. Aí fica a cargo de cada um, se prefere fazer ou não. Então, aqui eu tenho então uma multiplicação cruzada, na qual 1 vezes x vai ser igual a 2 vezes 20, que é igual a 40 minutos. Bom, eu sei que, então, essa pessoa vai precisar fazer 40 minutos de agachamento para gastar 200 calorias. No início do problema, que ela essa problema está me pedindo qual é o tempo a mais em relação ao tempo anterior. Então, anteriormente, a pessoa fazia 20 minutos de agachamento para gastar 100 calorias. Agora, ela faz 20 minutos para gastar 200 calorias. Bom, poderia ser feito sem simplesmente fazer um raciocínio rápido para ver que quando dobra o número de calorias, dobra o tempo, mas poderia não ser exatamente o dobro e então necessitar de uma conta mais detalhada. Agora, aqui, no supermercado eram 100 calorias em 30 minutos. Eu quero gastar 200 calorias. Então, de novo, vou montar minha tabelinha. Tempo, calorias. 30 sobre x igual a 100 sobre 200. Por quê? Porque se eu aumento meu tempo no supermercado, eu vou aumentar o número de calorias que eu gasto. Então, fazendo a simplificação e a multiplicação em cruz, estou indo um pouquinho mais rápido, porque é exatamente igual ao passo anterior. Então, eu passo a ter x igual a 60. Novamente, o tempo que ele quer saber é o tempo a mais. Então, eu tenho 30 minutos a mais do que anteriormente.
E agora aqui, essas informações, 200 calorias em 30 minutos. Bom, já atingiu 200 calorias, não preciso fazer nada em relação à jardinagem. Passear com o cachorro gasta 200 calorias em 30 minutos. Ok, já também tem o número de calorias que eu quero gastar. E aqui, lavar roupa, 200 calorias em 30 minutos. Também não preciso fazer nada. Agora eu tenho aqui uma última informação com a qual eu preciso trabalhar, então. 150 calorias em 30 minutos para tirar o pó. Então, 30 sobre X é o tempo, 30 minutos, o tempo que eu desconheço. E 150 calorias e 200 calorias. 30 em minutos, 50. Bom, também é proporcional porque o tempo tirando o pó dos móveis, maior o número de calorias gastas. Então, eu escrevo aqui primeiro a minha coluna onde eu tenho a minha incógnita, então 30 sobre X, diretamente proporcional, eu deixo na ordem que estava anteriormente, 150 sobre 200, da mesma ordem que está na tabela. Então, 30x é igual a 15 sobre 20. E eu posso simplificar dividindo por 100, eu vou ter 150 sobre 200, eu vou ter 15 sobre 20, multiplicando em cruz, eu tenho que 15x é igual a... Aqui tem um zero a mais, 60 minutos. Não, 600, que aí eu divido 600 por 15, 40 minutos. Certo? Então, 40 minutos, 50 calorias. Então, 10 minutos a mais. Aqui eu já não tenho mais uma relação que é o dobro do tempo, como nos dois casos. Então, é mais difícil estipularmente sem fazer uma... Bom, o tempo extra necessário será a soma dos tempos que ultrapassam os 30 minutos estipulados inicialmente, aquilo que eu falei. Ele não quer saber o tempo total, ele quer saber o tempo a mais. Ou outra forma de vocês fazerem isso é a diferença entre o tempo inicial e o tempo depois dos ajustes. Vocês teriam que somar todo o tempo antes, quando não eram 200 calorias, somar novamente ou apenas somar os tempos a mais gastos. 20 minutos lá no primeiro caso, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, 20 minutos a mais, que eu já deixei a informação de parênteses, 30 minutos a mais, nada, continuou sendo 30 minutos, e por fim, 10 mais. Ou seja, 20 mais 30 mais 10, 60 minutos. A resposta correta, então, é a letra B, 60 minutos a mais do que anteriormente. E vamos fazer mais um exercício para finalizar a aula hoje. Se vocês pensarem, então, escalas de mapa é uma coisa que a gente usa muito no dia a dia, em receitas também, quando a gente vai fazer tipo um bolo e a gente quer fazer mais do que uma receita. Então, a gente tirar a regra para a quantidade dos ingredientes. Esse exercício é um exercício de vestibular da Unicinos. Eles não são... eles utilizam isso no dia a dia, então é interessante fazermos juntos. Sabendo que a distância entre duas cidades num mapa, na escala de 1 para 1.600.000 é de 8 centímetros. Qual é a distância entre elas? Bom, o que uma escala me diz? Eu tenho essa aqui, a escala de 1 para 1.600.000. Isso, na verdade, me diz que cada centímetro que eu tenho no mapa vai equivalente a 1.600.000. Então, duas grandezas, e na verdade essas duas grandezas são distâncias. As duas grandezas são em centímetros. Os centímetros medidos no mapa e os centímetros medidos na vida real, que né, não vão ser centímetros, provavelmente, porque são 1 milhão de centímetros. Aí usar quilômetros, metros, mas enfim. Vocês estão vendo que aqui eu tenho as mesmas unidades. Estou relacionando centímetros e centímetros. Então, eu tenho que 1 centímetro no mapa
equivale a 1.600.000 centímetros na vida real. E eu tenho que 8 centímetros no mapa equivale a x na vida real, que é o que eu quero saber. Bom, vamos pensar. Quanto maior a minha distância no mapa, maior vai ser também a minha distância na vida real. Quanto maior for, então, essa distância medida no mapa, maior vai ser a distância real. Essas grandezas são diretamente proporcionais. Uma vez dito isso, estabelecida essa relação diretamente proporcional, eu escrevo, então, 1.600.000 diretamente proporcional, então, as grandezas ficam na mesma linha. 1 sobre 8. Multiplicando em cruz, eu tenho que x é igual a 8 vezes 1.600.000, que vai ser igual, então, a 12.800.000 centímetros. Bom, se vocês voltarem aqui para o problema, vocês vão ver que todas as alternativas são dadas em quilômetros. Como que eu faço transformação de centímetros para quilômetros? Se eu não tiver muito certo, assim, da minha relação, se eu não conseguir fazer essa conta de cabeça, eu posso fazer novamente uma regra de 3. E a regra de 3, ela, quando a gente faz no papel, fica mais difícil da gente errar, né? Então, é interessante sempre fazer isso. Então, agora eu estou fazendo aqui, nesse segundo passo do problema, uma transformação de unidades, e para isso eu estou utilizando uma regra de 3. Então, eu sei que 1 quilômetro tem 100.000 centímetros, porque 1 metro tem 100 centímetros e 1 quilômetro tem 100 metros. Então, 100 vezes 100. E eu sei que 12.800.000 centímetros, que é a minha distância na vida real, é x quilômetros. Bom, quando eu aumento a minha distância em centímetros, eu também aumento a minha distância em quilômetros, diretamente proporcional. Escrevo primeiro a fração que está desse lado que contém a minha incógnita. 1 sobre x é igual a 100.000 dividido por 12.800.000. Bom, faço a multiplicação cruzada, eu vou ter que 100.000 vezes x é igual a 12.800.000. Então, agora eu posso cortar dos dois lados da igualdade o mesmo número de zeros, que é como se eu estivesse dividindo os dois lados da igualdade, nesse caso por 100.000. E então, eu vou ter que x é igual a 128 quilômetros. A minha resposta correta, então, é a letra D. Esse é o que já fizemos anteriormente. Acho que são esses os exercícios que eu tinha separado para vocês hoje. Então, como vocês puderam ver, a questão mais difícil, digamos assim, do problema é estabelecer, então, se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Feito isso, a matemática, a conta em si, é uma matemática bastante simples. A gente tem uns minutinhos ainda, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem também refazer esses exercícios e tirar dúvidas no início da próxima aula, também pode ser, como vocês preferirem. Se vocês quiserem treinar também e trazer outros exercícios para fazermos juntos, pode ser. Eu estou à disposição, temos mais alguns minutinhos. Se não tiverem dúvidas, é isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Peço desculpas novamente também pelo início da aula, mas né, não tinha... Deve ter sido algum problema com a minha internet. Então, também nos encontramos novamente na terça. Espero por vocês. Até lá. Na segunda, desculpa. Na segunda. Até mais.